Tudo bem, amigos? Vocês notaram que no primeiro vídeo que eu gravei sobre Ellen White e a pena de morte, os slides não estavam disponíveis. Isso ocorreu por um problema no software de edição. Mas nós resolvemos isso, Nelson, de duas maneiras. Primeiro, na descrição do primeiro vídeo, eu coloquei um link para você baixar os slides em formato PDF. Agora, nesta segunda versão do vídeo, nós estamos colocando novamente os slides. Então você vai ter duas versões do mesmo vídeo. Uma sem os slides e outra com os slides. Eu espero que esse material seja bem aproveitado por você e que ele lhe incentive, lhe ajude a pensar cada vez mais biblicamente. Tá? Um ótimo vídeo, um bom estudo e aguardo seus comentários. Certamente esse vai ser um dos vídeos mais polêmicos entre todos os que eu gravei. Mas o meu propósito, como sempre, e Deus o sabe disso, é ajudar a você a pensar biblicamente. Meu propósito não é criar polêmicas, mas ajudar pessoas a formar pessoas que pensem, que reflitam, especialmente com base no texto bíblico, pois a grande maioria de nós, que faz parte aqui deste canal, somos cristãos. E até mesmo quem não é cristão, se desejar, pode aprender a pensar biblicamente. Neste vídeo, eu vou demonstrar para você que Ellen White, cofundadora do Adventismo e considerada pelos adventistas como uma profetisa não canônica, ela era sim favorável à pena de morte. Antes de você fazer um julgamento a respeito dela, deixa eu lhe esclarecer uma coisa. Ellen White, nos seus escritos, sempre destaca o amor de Deus pela raça humana, a graça de Jesus Cristo, o grande conflito entre o bem e o mal. Se você ler, por exemplo, o livro Caminho a Cristo, você vai ver um livro maravilhoso, juntamente com o Desejar Todas as Nações, que apresenta um Cristo divino perdoador, capaz de perdoar ao pior criminoso. Mas ao mesmo tempo você percebe que Ellen White pensava biblicamente em relação ao homicídio. Por exemplo, se você ler Lucas 23, 42 e 43, você vê que na Bíblia, Jesus perdoou o criminoso na cruz. Jesus prometeu a vida eterna para ele. Mas Cristo não tirou este criminoso da cruz. Cristo teria poder para isso. Mas só que Cristo, na sua misericórdia, ele também exerce juízo. Então o perdão de Cristo e a garantia de que o criminoso estaria no paraíso com ele quando Jesus voltasse, obviamente, o perdão de Cristo não tira a responsabilidade pelo crime praticado por aquele indivíduo. Então Ellen White pensava biblicamente. Eu quero que quando você ver a citação que eu vou apresentar dela e alguns textos bíblicos, eu quero que você entenda isso. O foco dela sempre foi a graça perdoadora de Deus, o conflito entre o bem e o mal. O foco dela não era este assunto. Mas, nas pouquíssimas declarações que ela fez sobre o tema, ela é muito clara. E por que eu estou mencionando Ellen White? Eu sei que talvez você seja um cristão de outra denominação religiosa, ou nem tenha ouvido falar dela, mas eu estou citando Ellen White especialmente porque eu tenho percebido que vários adventistas que creem no dom profético dado a Ellen White ainda não aprenderam a pensar biblicamente e ainda não aprenderam a ler como deveriam as obras de Ellen White. Infelizmente, hoje é raro encontrarmos uma pessoa que leia pelo menos 1 ou 2 livros dela por ano. Então, esta falta de leitura acaba atrapalhando as pessoas de compreenderem o pensamento global de Ellen White acerca de vários assuntos. Então, nesse vídeo eu quero lhe mostrar a posição dela a respeito e farei também um breve comentário sobre um documento
né, votado pela liderança da minha igreja, não é, a respeito desse assunto. Você pode até pensar o seguinte: nossa, o Leandro vai desrespeitar os líderes. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu respeito muito aos meus líderes, né? Porque eu sei que a função deles é sagrada, né? A função do pastor, ela é um chamado que Deus dá para a pessoa. Eu sei que os meus líderes trabalham muito, mas muito na evangelismo. Este meu vídeo e o artigo que eu escrevi sobre o assunto não tem o propósito, né, de desrespeitar os meus líderes. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria pecando. Eu tenho que respeitar os meus líderes, como diz Paulo, né, eu tenho que respeitar aqueles que trabalham, né, por mim diante do Senhor, eles presidem por mim. Então, o mínimo que nós devemos ter, né, é um respeito, uma reverência para com a nossa liderança. Mas não é porque nós temos uma liderança muito envolvida com a missão, uma liderança muito dedicada, que nós não precisemos apontar alguns equívocos teológicos, né? Afinal, nossos líderes são seres humanos, assim como nós o somos. Então, ao invés de criticar nossos líderes, que têm tantas coisas para fazer e trabalham demais, nós devemos apresentar soluções. E a proposta desse vídeo e a proposta do meu artigo, né, que eu quero que você leia, para você poder tirar uma conclusão, a proposta de ambos, simplesmente, né, é dar uma contribuição. Okay? Então, o que eu só tenho a fazer é contribuir e não criticar. A igreja já tem muitos críticos. O que a igreja precisa não é de críticos. A igreja precisa de pessoas que discutam ideias e que apresentem soluções. Tá bom? Então, dado esse esclarecimento, vamos ver o que Ellen White disse sobre a pena de morte. Bom, esta citação está no 4º parágrafo. Acompanhe comigo na tela, presta atenção, eu grifei algumas coisas para que nós possamos fazer uma análise mais minuciosa dessa citação. Agora, para você se aprofundar neste assunto, você é obrigada, diríamos assim, entre aspas, a ler o artigo que está na descrição do vídeo. Ok? Se você não ler o artigo, você não vai ter uma visão mais abrangente daquilo que eu quero dizer. E eu não posso pegar um artigo de 12 páginas e apresentá-lo todo num vídeo. Ok? Então eu peço que você separe um tempo. Você vai precisar de uns 20 e poucos minutos para ler aquele artigo. E aí, depois que você assistir o vídeo e ler o artigo, aí sim eu gostaria de receber os seus comentários, as suas considerações bíblicas, teológicas, com base na disciplina chamada ética cristã. Porque tem muitas pessoas que só leem uma manchete e já começam a comentar sem ter lido. Isso é ignorância e eu espero que você não faça isso. Tá bom? Bom, esta citação, que se encontra no manuscrito 126 do ano 1901, página, na verdade, no 4º parágrafo, ela também se encontra numa outra obra, e no artigo você vai ver esta outra referência. Diz o seguinte: com que cuidado Deus protege os direitos dos homens? Ela está aqui comentando Gênesis 9, verso 6, tá bom? Depois eu vou mostrar para você o texto. Ele atribuiu uma pena ao homicídio intencional. Você percebe? A pena ao homicídio intencional é uma forma de Deus proteger os direitos dos homens. Veja, é uma questão de leitura, tá? Qualquer pessoa que não seja analfabeta funcional, ela vai entender o texto de forma tranquila, tá? Vamos prosseguir. Aí ela cita Gênesis, né? Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Gênesis 9, verso 6. Se fosse permitido a um assassino ficar sem punição, e por sua influência maligna e violência cruel, ou melhor, por sua influência maligna e cruel, subverteria outros. Isso aqui é muito lógico, né? Um assassino ficar sem punição, pela influência maligna e violência cruel dele, ele subverte outros, né? Isso resultaria em um estado de coisas semelhante ao que existia antes do dilúvio. É exatamente por não haver esta punição que nós estamos vivendo num período quase como o período antes do dilúvio.
Deus deve punir assassinos. Ele dá a vida e atirará, se essa vida se tornar um terror e uma ameaça. Viu? Em nome das vítimas em potencial, se a vida de um criminoso se torna um terror e uma ameaça, ela tem que ser tirada. Misericórdia, olha esse trecho aqui. Misericórdia demonstrada a um assassino é crueldade para com seus semelhantes. Pesado isso, não é? Mas é lógico. Misericórdia demonstrada a um assassino é crueldade para com a vítima, que morreu e que só vai ressuscitar quando Cristo voltar. Tá? Caso ela aceite a Cristo, tenha aceitado a Cristo como Salvador. Se um assassino intencional pensa que encontrará proteção fugindo para o altar de Deus, era um costume no Antigo Testamento, né? Depois você vai ver isso no artigo, ele poderá descobrir que será forçado a sair daquele altar e ser morto. Mas se um homem tira a vida sem querer, então Deus declara que ele providenciará um lugar de refúgio para o qual ele pode fugir. Você percebe uma coisa interessante? Quando Ellen White comenta o assunto, ela é muito bíblica, muito lógica e muito ponderada. Ela não nega o perdão divino ao criminoso, de forma alguma, mas ela mostra que apesar do perdão divino, a pessoa tem que pagar pelos seus crimes. É o princípio de Gálatas 6, verso 7, aquilo que o homem plantar, ele colherá. E você percebe aqui nesta frase, algumas pessoas podem pensar assim, ó, mas ela no meio do texto diz que Deus deve punir assassinos. Só que Deus pune por meio de seres humanos. Por quê? Ela está comentando Gênesis 9:6. E Gênesis 9:6 não fala que Deus pune diretamente os assassinos. Olha o que diz o texto. Quem derramar sangue de homem, pelo homem se terá seu sangue derramado. Então quando ela fala que Deus deve punir o assassino, ela está dizendo o seguinte, que Deus deve punir o assassino por meio de mãos humanas. Tá? Então aqui é claro, Gênesis 9:6, né, e a explicação que Ellen White dá com base em Gênesis 9:6, deixa claro, né, que Deus autorizou, sim, a executar o criminoso hediondo. Tá? Então, como ela usa esta frase, Deus deve punir assassinos, no contexto de Gênesis 9:6, que mostra que Deus pune indiretamente por meio de seres humanos, então é óbvio que ela não está falando aqui simplesmente do momento em que Deus vai punir as pessoas no juízo final. Seria ridícula essa interpretação, porque o contexto é muito claro. Bom, fizemos aqui uma breve análise dessa citação, e eu queria mostrar para você esse texto de Gênesis, na verdade de Êxodo 21, 12 a 14, tá? Para você perceber que Ellen White, quando fala de tirar o criminoso, fazer o criminoso sair do altar para ser morto, ela está comentando esse texto bíblico, tá? E também 1 Reis 2, 28 você pode ler, mas Êxodo 21, 12 a 14 diz assim: quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio no meu altar. Então veja a coerência de Deus. Se o assassinato, o homicídio não fosse intencional, Deus providenciava para esta pessoa a cidade de refúgio. Haviam 6 cidades de refúgio. Você pode ler sobre elas depois em Números 35. Quando a pessoa matava alguém, por exemplo, poderia estar manuseando uma ferramenta e sem querer matou uma pessoa. A família da vítima iria, obviamente, matar o indivíduo. E Deus não permitia que esta pessoa fosse morta. Esta pessoa poderia fugir para uma cidade de refúgio, aí o caso dela seria julgado, e se fosse comprovado, né, que ela matou sem a intenção, ela não era entregue nas mãos do vingador, e enquanto vivesse o sumo sacerdote, ela deveria ficar ali na cidade, protegendo-se
e depois da morte desse sumo sacerdote, aí ela poderia sair e ter a vida normal fora da cidade. Tá? Agora, se o indivíduo fosse comprovado que ele matou intencionalmente, depois de um julgamento criterioso, com testemunhas, Deus não permitia que alguém fosse morto sem 2 ou 3 testemunhas contra o crime dele, depois, contra o crime, não é? Deus fazia uma grande investigação através dos juízes. Aí sim, se fosse comprovado que o indivíduo matou intencionalmente, ele era retirado para fora da cidade de refúgio e era morto. Não tem dúvida disso. Comentando o Êxodo 21, 12 a 14, um livro muito interessante intitulado Citações Jurídicas na Bíblia, né? Diz o seguinte, os autores dizem o seguinte: mas o matador voluntário e traiçoeiro, ainda que arrependido do seu crime, será arrancado até do pé do altar para ser morto. No caso de crime de morte não intencional, o assassino poderia fugir para um lugar de refúgio para escapar à vingança do sangue por parte dos parentes da vítima. Então você percebe, nós percebemos aqui na citação de Ellen White, nesse texto, que já que ela diz que é crueldade, para com os semelhantes, defender um assassino, nós percebemos que qualquer esforço de qualquer comissão de direitos humanos, que não valoriza a vida da vítima, no lugar da vida do criminoso, isto é uma crueldade para com seus semelhantes, de acordo com essa citação de Ellen White. Tá? Agora, eu queria aqui mostrar para você também, antes de eu comentar com você o princípio de Gênesis 9:6, esse é um princípio muito sério, é um princípio universal de valorização da vida e da sacralidade da vida. Tá? Antes de eu me deter nisso, eu quero que você veja aqui comigo a opinião de Millard Erickson na sua teologia sistemática. Ele foi bem categórico. Por causa da natureza hedionda daquilo que se fez, ou seja, a imagem de Deus foi destruída, é preciso que haja uma penalidade proporcional. Em Gênesis 9:6, presta atenção, Deus diz assim que pelo sangue do homem se derramará o sangue do criminoso, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, para Deus, a vida humana é tão sagrada que destruir uma vida humana à imagem e semelhança do Criador requer a morte do assassino. O raciocínio é lógico, simples e direto. Só não entende quem não quer entender. A base da pena de morte não é a vingança. Deus não nos autoriza a fazermos vingança com as próprias mãos. Eu até vou comentar isso em um outro artigo. A base da pena de morte não é vingança, é a sacralidade da vida humana. E você percebe uma coisa? Enquanto o mundo valoriza a vida humana de uma forma, a Bíblia valoriza a vida humana de outra forma. Porque já que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, e alguém destruiu esta imagem, tirando a vida da pessoa, a única maneira desta pessoa pagar por isso é com a morte. O texto é claro. Leia Gênesis 9, 5 e 6, reflita, analise a opinião de comentaristas conservadores e você vai perceber que a Bíblia é sim a favor da pena de morte. Uma outra citação que eu quero repartir com você, que também está no livro Citações Jurídicas da Bíblia, de Gonzales e Octaviano, a citação diz o seguinte: Deus, em palavras a Noé, em Gênesis 9:6, exalta a justiça pela justiça, conclamando o povo, a Noé e aos que viriam a existir após ele, a aplicar ao homicida a pena capital. Homicídio, que num sentido é sempre fratricídio, exige um castigo equivalente ao crime. A justificativa para a pena capital aqui estabelecida é a nobreza da vida humana, criada à semelhança de Deus.
Veja, esses autores da área jurídica entendem mais da Bíblia do que muitos cristãos. Talvez eles sejam cristãos, mas num livro que fala das citações jurídicas na Bíblia, eles entenderam melhor Gênesis 9:6 que muitos cristãos, porque é exatamente isso. Gênesis 9:6 trata da nobreza da vida humana criada à semelhança de Deus. Por isso que a pena de morte foi estabelecida. Porque a vida humana é nobre demais para ser destruída. A lógica bíblica vai contra a lógica secular, que está cegada pelo Deus desse século, como diz 2 Coríntios 4:4. Tá? Um outro comentarista interessante, Russell Champlin, né, mesmo que eu não concorde com tudo que ele diga, obviamente, com qualquer outro teólogo que eu citar aqui, ele também comenta a respeito desse assunto. Olha o que ele diz aqui, ó. A dignidade do homem, que foi criado à imagem de Deus, não permite que alguém cometa impunemente o pecado capital, o homicídio. A declaração parece ser uma antiga expressão judicial que sugere que esse crime vinha sendo repudiado desde os tempos mais remotos. E é a mais pura verdade, né? A dignidade do homem, criado à imagem de Deus, não permite que um homicida fique impune, de acordo com a Bíblia. E essa declaração sugere, né, que a vida humana, que a dignidade da vida humana não estava sendo respeitada, porque os antediluvianos realmente eram perversos. Né? Você lê Gênesis 6:3, Gênesis 6:1-6 e vê que a terra estava cheia de violência. Os antediluvianos matavam pessoas com a facilidade que alguém mata uma formiga. Então foi para que o mundo não entrasse nesse colapso moral novamente, que Deus deu a pena de morte. Quando existiam apenas Noé e sua família, ou seja, 8 pessoas. Aqui você vê que aquela ideia de que a pena de morte para uma sociedade teocrática é um absurdo, né? Israel nem sonhava em existir quando Deus deu a pena de morte. Agora, eu queria ler para você alguns trechos de Ellen White sobre as cidades de refúgio, mencionadas em Números 35, tá? Você acredita que nestas citações, Ellen White diz que quem estabeleceu estas regras foi o próprio Cristo? Por isso, se você ver algum Twitter de alguém dizendo assim, nós temos que interpretar a pena de morte à luz do que Cristo diz no Novo Testamento, saiba que essa pessoa não sabe o que está dizendo. E ela não conhece a literatura da própria igreja dela. Ok? Então eu vou ler para você algumas citações do Patriarcas e Profetas, tá? Você vai ver a referência no final aí do slide. E essas citações eu vou resumir alguns trechos, obviamente, porque são grandes. Na verdade, você não vai ver em slide essa citação, porque como é muito grande o trecho que eu vou ler, eu quero que você acompanhe e depois eu digo para você a referência, tá ok? Vamos lá. No livro Patriarcas e Profetas, no contexto em que ela comenta sobre as cidades de refúgio, né? Olha o que ela diz aqui. Veja como ela não era contrária à pena capital. 6 das cidades designadas aos levitas, sendo 3 de cada lado do Jordão, foram indicadas como cidades de refúgio, as quais os que matavam o homem poderiam fugir em busca de segurança. Aqui eu estou resumindo o parágrafo, depois você poderá lê-lo inteiro. Esta misericordiosa disposição tornou-se necessária por causa do antigo costume da vingança particular, pelo qual incumbia ao parente mais próximo ou ao herdeiro imediato do morto o castigo do assassínio. Nos casos em que claramente se provava a culpa, não era necessário esperar o processo dos magistrados. O vingador podia perseguir o criminoso a qualquer parte, caso ele não estivesse dentro da cidade de refúgio, não é? E matá-lo onde quer que fosse encontrado. O Senhor não achou conveniente abolir este costume naquela ocasião, mas tomou providências para garantir a segurança dos que acidentalmente tirassem a vida. Quando ela fala que Deus não achou conveniente abolir esse costume naquela ocasião, ela não se refere à pena de morte em si, se refere ao costume de o parente mais próximo vingar a vítima, tá? Então isso é bem claro no contexto. Seguindo, mas
ao mesmo tempo em que o inocente não devia ser precipitadamente morto, tampouco deveria o culpado escapar do castigo. Ela está aqui comentando números 35. O caso do fugitivo cumpria ser devidamente julgado pelas autoridades competentes. E unicamente quando se verificasse não ter o fugitivo culpa de assassínio voluntário, devia ele ser protegido na cidade de refúgio. O que era culpado era entregue ao vingador. Segue. No processo de assassínio, o acusado não devia ser condenado pelo depoimento de uma testemunha, mesmo que as evidências circunstanciais fossem contra ele. Isto aqui eu concordo também plenamente, né? A pena de morte, para existir, tem que ter um sistema judiciário muito competente e que não condene ninguém por causa de uma testemunha, mas tem que ter mais e que tem que ter todo um julgamento. Não vou comentar sobre a viabilidade ou não da pena de morte no Brasil, porque eu vou fazer isso num outro artigo e eu vou mostrar para você que, apesar dos pesares, ela deveria sim existir no Brasil de acordo com a Bíblia, tá? Agora olha essa continuidade aqui do parágrafo. Ó. Foi Cristo que deu a Moisés aquelas determinações para Israel. E quando ele esteve em pessoa com seus discípulos na terra, ao ensinar-lhes como tratar os que erram, repetiu o grande ensinador a lição de que o testemunho de um só homem não deve livrar ou condenar. Se aquele que era julgado por motivo de assassínio se verificava culpado, nenhuma expiação ou resgate o poderia livrar. Nenhuma. Depois eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Novamente ela cita Gênesis 9:6. Não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes certamente morrerá. Tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Números 35, 31 e 33. Foi a ordem de Deus, diz Ellen White. Ou seja, quando ela fala anteriormente que foi Cristo que deu a Moisés essas determinações, e para frente ela fala que foi ordem de Deus, ela está dizendo que o Deus, Jesus Cristo, que Cristo pensa da mesma forma que Deus Pai. Temos que interpretar o Novo Testamento com base em Cristo. Então, se você interpretar o Novo Testamento com base em Cristo, você vai crer na pena de morte, porque quem deu essas instruções para Israel foi o divino Jesus Cristo. Isso é uma coisa tão lógica, tão óbvia, não é? Que a pessoa, para falar o contrário, ela não pode não saber realmente o que está dizendo. Nenhuma expiação se verá pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que a derramou. Êxodo 21:14. E finalizo aqui o resumo deste parágrafo. A segurança e pureza da nação exigiam que o pecado do homicídio fosse severamente punido. A vida humana, que apenas Deus podia dar, devia, de maneira sagrada, ser guardada. Então, quando Ellen White comenta sobre as cidades de refúgio, entre outras coisas, ela fala que a pena capital era para preservar a segurança e a pureza da nação, e ela fala também que a vida humana que apenas Deus podia dar deveria de maneira sagrada ser guardada. Então a pena de morte não é vingança, ela é um princípio universal que mostra a sacralidade da vida humana. É assim que a Bíblia pensa. E você precisa, querido internauta, aprender a pensar teologicamente. Não permita que uma cultura secular influencie a sua mente e formule a sua cosmovisão. Tudo bem? Agora, vamos ver um texto aqui. Eu já fiz com você uma breve análise, né, de Gênesis 9:6, e eu quero ver aqui com você agora um outro texto de Ellen White, que está no livro Patriarcas e Profetas também, em que ela comenta Gênesis 6:3, quando fala que a terra se encheu de violência. Esse texto também é interessante para considerarmos este assunto à luz do que Ellen White escreveu. Diz assim:
o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força. E os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa diferença. Veja, esse texto de Ellen White, né, esse background de Gênesis 6:3, nos ajuda a descobrirmos, né, as razões para o estabelecimento da pena de morte por parte do Criador. O mundo vinha se tornando de mal a pior. A vida dos animais não era respeitada e, como consequência, a vida humana foi vista com grande indiferença. Não é? Agora, olha esse texto bíblico aqui que eu quero repartir com você também. Êxodo 21, 28 e 29. Esse texto é muito forte. Por quê? Ele mostra que a vida humana é tão sagrada que se um animal matasse uma pessoa, esse animal deveria ser morto. Presta atenção. Veja que isso aqui não é uma coisa de pouca importância. A vida humana é sagrada para Deus e a forma como Deus sacraliza a vida é diferente desta maneira secular e perversa que existe por aí, tá? Que valoriza o bandido e que não valoriza em nada a vida da vítima e aqueles que ficaram sofrendo pela falta do pai, da mãe ou do parente querido ou de um filho, tá? Êxodo 21, 28 e 29 diz assim: se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer a sua carne. Veja, era tão grave matar um ser humano que além de matar este boi não era nem para comer a carne dele. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Agora veja isso aqui. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Forte, não é? Mas é a verdade bíblica. Mas neste caso, quando você lê o verso 30, havia uma possibilidade de o indivíduo escapar desta pena capital, se a família da vítima quisesse uma indenização. Agora, se a família da vítima não aceitasse a indenização, por ele ter sido avisado e saber que o boi chifrava as pessoas e não tomou providências, o boi e o dono do boi eram mortos juntos. É assim que Deus valoriza a vida. Eu tenho curiosidade para saber se haverá algum comentário tão corajoso que me diga que Deus está sacralizando a vida humana de uma maneira errada. Eu queria ver um comentário de algum cristão aqui corajoso que ensine Deus, o autor da vida, né, como diz Atos 3,15, como se deve valorizar a vida humana. Tenho curiosidade para ver se alguém vai ter coragem de tamanha audácia. Mas se tiver, obviamente que eu vou responder. E eu verei nas reações a este post até que ponto a arrogância humana pode chegar em querer ensinar Deus a maneira como a vida humana deve ser valorizada. Vamos aguardar, vamos ver isso aí. Bom, eu sei que o vídeo está longo, mas este não é um assunto para ser tratado de qualquer jeito. Tanto que eu estou deixando para você na descrição do vídeo um artigo com 12 páginas. Mas agora eu quero mostrar para você, que talvez não conheça a literatura da sua própria igreja, caso você seja um adventista do sétimo dia, o que o comentário bíblico diz sobre Gênesis 9:6. Só destaco uma outra coisa, no artigo você vai ver que o mais recente comentário bíblico, que é o comentário bíblico da Andrews, ele tem a opinião praticamente, tem a mesma opinião de Gênesis 9:6, tá? Então você vai ver isso no artigo, você vai ver que isso é teologia. Tá? Isso aqui não é uma opinião jogada ao vento, isso aqui é teologia. E o que o comentário bíblico diz no volume 1 acerca de Gênesis 9:6? Preste atenção. Deus vingaria ou puniria todo assassinato, não porém diretamente,
como fez no caso de Caim. Este argumento de que Deus perdoou Caim eu vou responder num outro vídeo, num outro artigo, tá bom? Fica tranquilo. Deus vingaria ou puniria todo assassino, não porém diretamente como fez no caso de Caim, mas indiretamente, olha aqui, ó, colocando na mão do ser humano o poder judicial. Mais claro que o sol ao meio-dia. Esta é a posição do comentário bíblico. A injunção divina confere poder judicial ao governo temporal e coloca a espada em sua mão. É o que está no comentário bíblico adventista. Deus tomou cuidado de erigir uma barreira contra a supremacia do mal. Supremacia essa que existia no período pré-diluviano. E assim lançou o fundamento para um desenvolvimento civil ordenado da humanidade. O que eu vou dizer mais a respeito disso? Né? Não tenho o que dizer mais nada. Né? O comentário é muito claro. Bom, eu abordei no primeiro tópico Ellen White, não é? A pena de morte, a opinião de Ellen White sobre a pena de morte no juízo final. Com este argumento, com esta análise, você não vai ter dúvida alguma de que escandalizar-se por causa da pena capital é totalmente desnecessário. Sabe por quê? Porque a pena capital executada por Deus no juízo final será bem mais severa do que a pena capital que existe hoje em alguns países. Ok? Então, vamos às provas. Primeiramente, a Bíblia ensina a proporcionalidade do castigo. A Bíblia não ensina, por exemplo, que todos os ímpios queimarão como palha. Ela ensina que antes deles serem aniquilados, como ensina Malaquias 4, 1-3, Salmo 37, 20 e Romanos 16, 20, antes eles vão ser castigados no lago de fogo, proporcionalmente às obras deles. E isso tem que ser assim. Imagine um ladrão que não se arrependeu ter a mesma punição que Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Não tem lógica. Então o castigo é proporcional à gravidade do crime, é proporcional à iniquidade do indivíduo. Eu vou mostrar para você isso na Bíblia e nos escritos de Ellen White. E com isso você vai ver que quem se escandaliza por causa da pena de morte é porque ele não parou para analisar biblicamente o assunto e porque ele não lê praticamente os escritos da Bíblia, não lê a Bíblia e não lê os escritos de Ellen White. Veja a proporcionalidade de castigo, né? Ou seja, vai haver graus diferentes de castigo de acordo com a Bíblia e de acordo com Ellen White. Leia comigo Mateus 11, 20-24. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. Você percebe? Mais rigor para uns, menos rigor para outros. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Então a linguagem de Cristo é clara. O juízo no lago de fogo fará com que alguns recebam um castigo maior do que outros. Veja esse outro texto, Lucas 12, 47 e 48. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Outras traduções, faz algo errado, será castigado com menos severidade ou maldade. Por isso alguns vão demorar mais tempo no lago de fogo.
E Ellen White concorda exatamente com o que o texto diz. E se ela não concordasse, seria falsa profeta, falsa profetisa. Olha o que ela diz sobre os graus de castigo no livro Grande Conflito, né, página 544. Você vai ver as referências também no artigo. Uma distinção, porém, se faz entre as duas classes que ressuscitam, né, os que ressuscitam para a vida e para a morte. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29, ela está citando. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida serão bem-aventurados e santos. Sobre esses não tem poder a segunda morte, Apocalipse 20, verso 6. Agora preste atenção nessa segunda parte da citação. Os que, porém, não alcançaram o perdão, mediante o arrependimento e fé, devem receber a pena da transgressão. 2 pontos, o salário do pecado. Agora veja isso aqui, olha o destaque. Sofrem castigo que varia em duração e intensidade segundo as suas obras, mas que finalmente termina com a segunda morte. Então, se você se escandalizar porque Ellen White é a favor da pena de morte, então você tem que se escandalizar com Deus, porque no dia do juízo final ele fará com que alguns queimem mais no lago de fogo do que outros. Tem uma citação de Ellen White no livro História da Redenção, né? Que eu não imprimi a citação aqui, mas nessa citação que você vai ver no artigo, e vai ficar aí no slide agora para você ver, enquanto você lê a citação, eu vou comentando ela. Ellen White, nessa citação de História da Redenção, ela diz que alguns serão destruídos, né, em um momento, enquanto que outros sofrem muitos dias. Isso que é pena capital, viu? E ela fala que o castigo de Satanás será muito maior do que, obviamente. Tá? Então, não se escandalize com a questão da pena de morte. Ela é bíblica, ela é bem comentada por teólogos, ela é apoiada por teólogos da área da ética cristã, por teólogos sistemáticos, ok? E além disso, Gênesis 9:6 mostra a ordem de Deus para isso. E em Romanos 13, 1-5, Paulo mesmo diz, né, que Deus deu ao Estado o poder da espada. A espada não é para dar palmadinhas, a espada é para decepar mesmo o indivíduo. Tá bom? E olha que Paulo, eu duvido que alguém tenha a coragem de me dizer que interpreta Cristo melhor do que Paulo. Né? Nós vamos falar num outro artigo meu que eu estou terminando, acho que ele tem umas 40 páginas ou mais, da questão de Cristo não permitir que a mulher adúltera fosse apedrejada. Você vai ver que naquela ocasião, em João 8, Cristo não estava sendo contra a pena de morte. Então, vou deixar você curioso, quero que você pense e quero que você repense nisso. Será que alguém que escreve no Twitter ou no Facebook, ou qualquer outro lugar, ele interpreta Cristo melhor que Paulo em Romanos 3, 1-5? Claro que não. Bom, agora para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o documento, né, votado pela divisão sul-americana da Igreja Adventista Sétimo Dia. Bom, eu já falei para você no início do vídeo, né, que este meu vídeo aqui e o meu artigo não tem nenhuma vírgula, nem tem a mínima possibilidade de desrespeitar a igreja. Até porque eu trabalho, né, com a igreja, e mesmo que eu não seja mais um obreiro da igreja, o meu respeito pelos líderes, a minha admiração pelo trabalho que eles fazem é a mesma. Tá? Eu sou um cristão que eu entendo que Deus chamou pastores para uma obra sagrada. Então, eu não estou aqui para criticar meus líderes, eu estou aqui para contribuir e demonstrar que aquele documento votado pela divisão, não é, no Concílio Anual da Igreja Adventista Sétimo Dia, realizado em 2017, aquele documento ele não deveria ter sido votado. Tá? E eu vou explicar o porquê. Primeiro, você está vendo que a base bíblica e de Ellen White para a pena de morte é muito clara. Mas,
Por que que esse documento foi votado de uma maneira equivocada? Primeiramente, é dito no documento, né, que aquele documento foi escrito pelo Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque uma comissão de ética, sempre que é composta por teólogos conservadores, ela sempre vai levar em conta, né, a posição protestante e especialmente reformada sobre assuntos éticos. E além disso, no caso de uma comissão de ética adventista do sétimo dia, vai considerar não só a Bíblia, vai considerar comentaristas, né? Mas vai considerar também o pensamento de Ellen White sobre o assunto, tá? Mas, e também o pensamento do Dr. Larrombel, um dos grandes teólogos da nossa igreja, mostra claramente que Gênesis 9:6 trata assim da pena de morte. Mas essa citação dele você também terá num outro artigo que eu vou disponibilizar, tá bom? O que que acontece? Eu não estou aqui para questionar quem escreveu aquele documento e para questionar a igreja quando ela diz, por exemplo, que foi uma comissão de ética que preparou, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu gostaria de saber quais pessoas participaram desta comissão de ética para eu saber se ali tem algum teólogo especialista em ética cristã. Tá, isso é uma coisa importante. O assunto da pena capital, ele parece não ser importante, mas por outro lado, para Deus é algo muito sério. E isto o documento deveria ter considerado, tá? Quer ver um texto que o documento deveria ter considerado? Esse texto aqui, ó, números 35, 31 a 33. Se o documento considerasse tanto o pensamento de Ellen White, quanto de outros teólogos conservadores, e esse texto bíblico aqui, aquele documento não teria sido votado daquela forma. E eu creio que se meus líderes analisarem esse documento à luz do que eu estou explicando aqui, eu não sou melhor do que ninguém, sou um pecador miserável, mas eu tenho pelo menos raciocínio lógico. Eu aprendi com esta igreja a pensar biblicamente. E amo os meus líderes que me ensinaram a fazer isso. Mas olha esse texto, que deveria ser considerado antes de votar um documento daqueles de forma precipitada. Números 35, 31 e 33. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão ser sempre executados. Olha, sempre. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada. Olha isso aqui, ó. Pois o assassinato contamina a terra. Ou seja, a linguagem bíblica é muito forte para nós considerarmos este assunto de mera importância. Ou para dizermos, como foi dito no documento, que a igreja valoriza a vida humana e por isso não fala da pena de morte. Não. A forma como a Bíblia valoriza a vida humana é diferente, né? Tanto que diz que se o assassino não for executado, a terra fica contaminada. Veja, essa palavra é muito forte para se referir a um mandamento simplesmente para uma sociedade teocrática. Não. É algo muito forte, muito pesado. E continua, ó. O único sacrifício, presta atenção nessa palavra, o único sacrifício que fará expiação pela terra que foi contaminada com o sangue da vítima, em caso de assassinato, é o sangue de cordeiros? Não. É a execução do assassino. Agora eu quero que alguém me prove o contrário. Você notou que para o crime hediondo do assassinato intencional, o sangue do cordeiro não poderia fazer expiação pela terra contaminada? E agora? O que você me diz sobre isso? A Bíblia é clara em dizer: o único sacrifício que pode fazer expiação pela terra contaminada pelo sangue da vítima, o único sacrifício é a execução do assassino.
Por isso o assunto da pena de morte, né, é mais sério do que muitos imaginam e não deve ser tratado superficialmente. E eu finalizo com esse último slide dizendo para você o seguinte, que Gênesis 9:6 apresenta um princípio universal de valorização da vida humana e um princípio universal de sua sacralidade. Isto é pensar biblicamente. E eu espero que neste vídeo, e com o artigo de 12 páginas que você vai ler, você, meu querido irmão adventista sétimo dia, meu querido irmão da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, meu querido irmão presbiteriano, meu querido irmão católico, meu querido irmão espírita, meu querido irmão ateu, lhe chamo de irmão porque mesmo você não crendo em Deus, eu creio que nós somos criados pelo mesmo Deus. Eu espero que você avalie este assunto do ponto de vista bíblico, teológico, e que você não permita que as emoções se sobressaiam em relação à razão. Que Deus abençoe a você, que Deus continue abençoando a liderança da nossa igreja, que Deus continue abençoando a todos aqueles que se preocupam com aquilo que a Bíblia realmente diz. É apenas em torno da verdade, como diz Jesus em João 17:17, que podemos ser unidos, como Jesus deseja em João 17:22 e 23. Aguardo os seus comentários, aguardo as suas considerações, estarei à disposição de qualquer um de vocês. Um grande abraço e até o próximo estudo.